Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal aqui do YouTube, Explorando o Profético junto com vocês. Andy Fraser aqui. Eu quero encorajar você para inscrever-se aqui para meu canal. Cada semana eu vou lançar um novo vídeo para ajudar você escutando a voz de Deus e também ativando o seu voz profético para você conseguir encorajar, animar, fortalecer pessoas ao seu redor. E Deus colocou as palavras dentro de você para você compartilhar com as outras pessoas. E hoje eu teve uma experiência que eu quero compartilhar com vocês, porque eu acho que esse vai ajudar vocês em sua jornada profética. Muitas vezes a gente não deixa a oportunidade para Deus falar para nós ou através de nós para as outras pessoas. E hoje eu tive uma oportunidade para profetizar sobre algumas pessoas. Eu estava em um casamento aqui em Florianópolis, um casamento de umas pessoas que foi em nossa igreja, acho que foi um ano atrás. Ela estava uma membro da nossa igreja e ele foi um cara de São Paulo, né, um namorado dela. E a gente tem uma honra, privilégio para fazer parte de casamento deles hoje. A gente consegue, a gente fez o parte de votos, né? Deu uma palavra profética para eles, orar junto lá na palco. Foi uma coisa muito linda. Mas ela fez, as duas, na verdade, fez a escola de Bethel lá, BSSM, e lá presencial, lá na Bethel Church em Califórnia. E as amigas e amigos deles, na verdade, estavam lá nessa casamento hoje. Algumas pessoas estavam de fora, de outros países, tem pessoas de Canadá, pessoas dos Estados Unidos e também das pessoas de Suécia, né? Suécia. Tem Suíça e Suécia, né? Então eu acho que foi o Suécia, né? Perto da Alemanha. E durante o tempo a gente conversava bastante com eles e eles pediram para eu orar para eles, dar uma palavra profética, né? E como a gente está falando sobre o que a gente faz e tudo, eu falo que eu sou pastor, mas também mover no profético, enfim. A gente tem a oportunidade para orar para dois homens lá na final e profetizar sobre eles antes a gente voltou para casa, que eu estou aqui agora gravando esse vídeo para vocês. E foi muito interessante porque um desses caras eu gravou uma palavra profética para ele. Eu sempre gravo as palavras proféticas, uma dica para você. Se alguém está orando para você e tem uma palavra profética para você, é muito importante que você gravar, porque você consegue escutar no futuro e também escrever essa palavra. Muitas vezes tem uma significa para nós diferente na gravação áudio e também quando a gente escrever em nossas notas. Eu já aprendi isso muito em minha vida, as formas que Deus fala com a gente interagir de uma forma diferente com a palavra profética, na maneira de áudio e também na maneira quando a gente escrever essa palavra. E então eu estava gravando uma palavra profética para esse homem e eu vejo o símbolo de Nike, né? O símbolo de Nike, uma swoosh, né? Que a gente chama em inglês, não sei como falar isso em português, mas tem uma swoosh assim, né? Tem um parte curto, ele cresceu mais gordo e ele fica mais longe, chegando com uma pontinha no final, né? E quando eu vi essa marca para ele, eu falei, olha, eu estou orando aqui para você, eu vejo o marca de Nike lá. Eu vejo que você começa no seu jornada com Cristo e está crescendo mais em sua vida, aprendendo mais coisas. Deus está ativando você em várias maneiras e você vai lançar, ou seja, você vai ser enviado para uma ponto, vai chegando a um ponto quando todas essas partes grosso, maior, vai chegando a um ponto mais firme e forte, mas também um ponto mais específico para seu ministério. E quando eu vejo essa imagem, eu vejo que Deus está construindo algo nesse homem e vai chegando com um ponto bem definida. Mas é interessante, né, que essa palavra eu deu para ele, eu deu com esse marca de Nike. E de onde é assim na Bíblia, né? De onde a gente... Nossa, você profetizou sobre uma cara com uma marca de Nike ou outras coisas. Eu vou explicar, tem outras coisas aqui para mostrar para vocês. Mas tem um versículo muito importante para nós hoje, que é em Atos 2:17.
e 18, eu gosto muito quando eu estou ensinando as pessoas na profética para falando sobre esses dois versículos aqui. O Pedro, ele estava lá, o Espírito Santo derramar em cima de todos os discípulos, né? E eles começando a falar nas outras línguas, né? O Espírito Santo vem como as línguas de fogo e eles começando a falar em outras línguas. E ele saiu do lugar da upper room, né? O sala lá em cima. Ele saiu, ele estava lá na rua falando em várias línguas. E nessa época eles têm uma tipo de festa judaico, né? E as pessoas estavam lá de vários países, de outras nações. E eles foi impressionante porque os discípulos lá, pessoas de Judeia, né, os hebraicos, né, tá falando nas palavras que esses estrangeiros entendiam, porque eles estão falando na língua deles. E foi uma grande coisa lá que todo mundo estava impressionante e tudo lá. E o apóstolo Pedro, ele levantou lá e começando a falar e explicar o que estava acontecendo nesse momento lá. E na verdade ele falar sobre essa palavra profética do profeta Joel, né? E esse versículo está em Atos 2, 17 e 18. Ele fala o seguinte, ele está repetindo essa profecia do profeta Joel. Ele fala, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. E esse é muito interessante para mim, porque quando a gente está falando sobre visões, a gente está falando sobre vários aspectos, né? Os palavras proféticas, no mundo profético, a forma que Deus falar, ele falando com a gente de uma forma abstrata, ele falando com a gente de uma forma diferente, uma forma abstrato, criativo, ele usando a nossa imaginação, ele usando as visões para nós, e na verdade ele usando até imagens, até as coisas de filmes, ou no meu caso ele usando esse marca de Nike para começar uma palavra profética para essa pessoa, que ele está no crescimento, está crescendo no ministério, aprendendo as coisas, como esse marca de Nike, né? Mas vai chegando definida como um ponto aí. E essa é uma visão, e essa é uma imagem que Deus deu para a gente. Algumas vezes a gente acha uma imagem, uma visão, precisa ser alguma coisa loucura, assim, uma coisa aberta, uma coisa loucura. Mas na verdade não precisa ser assim, não. E na verdade a gente consegue usando várias imagens, várias coisas, até objetos, para falando com as pessoas, encorajar eles, profetizar sobre eles. Eu lembrei quando eu estava com 7 ou 8 anos de idade, eu estava morando em Havaí. E meu pai, ele sempre foi bem fome para as coisas de Deus, avivamento, cura e tudo. E eu lembrei, a gente foi para uma conferência profética. Porque eu não sabia nada sobre nada, eu só fui com meu pai, porque meu pai convidou eu para ir, ele me leva junto. Eu lembrei, a gente tem uma oportunidade para profetizar sobre uma outra pessoa, nosso parceiro. Eu estava 7, 8 anos de idade, eu lembrei que estava uma mulher lá junto comigo, minha parceira lá, e a gente orar e esperando Deus mostrar alguma coisa para nós. Eu lembrei que, na verdade eu não lembrei a palavra que ela deu para mim, mas eu lembrei a palavra que eu deu para ela. Eu fecho meus olhos, né, como uma criança, 7, 8 anos de idade. Deus, me fala alguma coisa, por favor, Senhor, quero ministrar para essa mulher, quero encorajar ela. Eu vejo uma maçã, como essa maçã aqui. Vejo uma maçã. Eu falei com ela, olha, não está entendendo nada, mas eu vejo uma maçã. E para mim não significa nada. Mas eu perguntar para ela o que esse significa para ela.
E foi uma coisa que ela foi impressionante, impactou o coração dela muito, porque ela falou, olha só, eu estou estudando agora para ser uma professor na escola. E os professores lá nos Estados Unidos, a gente usando uma maçã como a imagem do professor. Os professores lá nos Estados Unidos, alguns deles têm uma maçã, né, de vidro ou um outro material, até o metal ou algo, que eles colocam na mesa delas lá. E ela fala, nossa, essa é impressionante que você veja essa imagem, essa coisa. Foi uma coisa que deu um encorajamento para ela, foi uma coisa que para mim também me encorajar que Deus está falando comigo nessa forma. E para a gente entender o que Deus está falando com a gente através de imagens, através das outras coisas que Ele fala quando a gente está profetizando sobre as outras pessoas, a gente precisa explorar essas imagens. A gente precisa entender que Deus vai mostrar algo, Ele vai usando algo para falar com essa pessoa. Por exemplo, quando eu vejo essa imagem de Nike lá, poxa, pode significar vários tipos de coisas. Pode ser uma coisa que o cara gosta do marca Nike, não sei, alguém da família dele trabalha com essa marca. Eu não teve com nenhuma ideia, mas como eu começando a profetizar, eu começando a entender o que Deus está falando, que ele começando fininho na canto lá, ele está crescendo, aprendendo e tudo lá, descobrindo o que Deus tem para ele, e vai chegando com um ponto mais longo, um período mais longo, mas vai ser bem definido na final. Então, quero encorajar vocês com alguma coisa. O ministério profético, quando a gente flui no profético, a gente não entende tudo, a gente não sabe tudo o que está acontecendo. Pessoas acham, não sei, uma pessoa profética sabe todas as coisas, mas na verdade eu preciso mover em fé, porque sem fé é impossível para agradecer a Deus. Então, na verdade, uma pessoa profética, quando você ativar sua vida profética, não significa que você vai saber tudo e nunca precisa mover em fé. Na verdade, você vai precisar mover mais ainda em fé, porque você não entende tudo. A Bíblia fala que a gente veja em parte e a gente profetizar em parte. Então a gente veja um pouco, mas a gente precisa profetizar também no que a gente crê com a nossa fé. Quero encorajar você hoje, se você está aprendendo essa jornada de profetizar, para praticar com as pessoas que você conhece, até entrar no seu Instagram, dar uma palavra para encorajar alguém, orar e olhar seu WhatsApp e falar, Deus, dê uma imagem para mim, para uma pessoa. É importante que a gente falar para Deus e pedir essas coisas, porque a Bíblia fala que Ele fala com a gente. E algumas vezes a gente está esperando para Ele falar, mas na verdade a gente precisa estar com esse desejo para ministrar para os outros, para encorajar com os outros, como 1 Coríntios 14, versículo 3 fala. A palavra profética para encorajamento, para edificar, para trouxe conforto para as pessoas. Então, quando a gente tem esse motivo para amar, encorajar, ou seja, para conforto, trouxe um conforto para as pessoas, e a gente sabia que a gente vai mover as coisas que Deus tem para nós. Eu quero orar para você nesse momento, para você ter coragem para profetizar, coragem para explorar essas imagens que Deus Ele deu para você conseguir praticar e vai junto com Ele em sua imaginação que Ele construiu, que Ele criou, né? Deus criou a nossa imaginação, e que você praticar com as pessoas, ativando o seu voz profético, descobrindo o que Deus tem para você, para profetizar, e que você cresceu junto nisso. Amém? Pai, eu quero agradecer você para cada pessoa que escutando esse vídeo, ou vejo esse vídeo lá no YouTube. Pai, eu quero encorajar eles com seu amor, com seu graça, Pai, com seu encorajamento para eles, que eles andando em fé, Pai, que eles vai mais a cada vez a passos de fé para encorajar as outras pessoas, para trouxe força para os outros, para consolar os outros, edificar eles, encorajar eles, e trouxe conforto para as pessoas também. Obrigado, Senhor, porque você fala através de visões, você fala através de imagens, você fala com o seu povo, e a gente é seus filhos,
nós somos seus ovelhas e, Pai, nós realmente querendo escutar a sua voz para nossas vidas e para as vidas dos outros. Então, quero abençoar cada um, Senhor, com as palavras que você deu para eles, específico para eles, mas também que eles vão profetizar sobre outros. Eu falo isso, eu declaro isso no nome de Jesus. Amém, gente? Se você ainda não faz isso, inscrição para meu canal aqui, inscreve-se agora. Cada semana eu vou lançar um vídeo aqui para encorajar você, para ajudando você, escutando a voz de Deus e ativando o seu voz profético para você conseguir encorajar, conseguir consolar, trouxe conforto para pessoas e mudou, transformar esse mundo em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.